O assunto do qual a gente vai falar hoje é presente em todo o espectro político, desde a esquerda até a direita, que é reclamar de pesquisa eleitoral. Então, todo ano que tem eleições, a gente escuta um lado ou outro insatisfeito com o resultado, dizendo que a pesquisa tá errada ou estava errada, né? Que o seu candidato foi roubado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre as letrinhas miúdas que estão lá e às vezes a gente não olha, e por isso a gente não consegue entender exatamente qual é a limitação de uma pesquisa eleitoral. A legislação eleitoral aqui no Brasil, ela exige que toda pesquisa que for ser divulgada para o público, ela precisa ser registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Então essa metodologia tem que estar lá. Se vocês prestarem atenção na publicação das pesquisas, ela vai informar no final coisas como quantas pessoas foram ouvidas, que é o tamanho da amostra, que dias as pessoas foram ouvidas, tá? E que a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número tal. O registro é para que qualquer pessoa que coloque em dúvida a validade da pesquisa, ela pode ir lá e pode argumentar. Isso, inclusive, aconteceu nessa eleição agora de 2020 aqui no Brasil. Muita gente reclama da pesquisa e diz que não tem como dar certo, porque olha só, ouviram só 2.000 pessoas, ou ouviram 1.000 e tantas pessoas. Bom, a gente tem que entender que essas 1.000 pessoas não foram escolhidas ao acaso. Existe uma coisa na pesquisa eleitoral que se chama amostra estratificada. Isso quer dizer o seguinte, que eles compõem a amostra de acordo com um retrato mais ou menos fiel da composição daquele eleitorado. O número de pessoas pesquisadas que tem de 16 a 18 tem que ser compatível com o tamanho desse eleitorado. A proporção de pessoas de determinada renda tem que ser compatível, de bairros diferentes. Então, tudo isso é feito para a gente ter o recorte que reproduza da melhor maneira possível a diversidade daquela população. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que se ter. E é por isso que a gente consegue fazer um recorte do tamanho da população. Eu não preciso ouvir todo mundo para saber que que eu vou ter um resultado fiel. Lembram que eu falei das letrinhas miúdas? Pois é, quando a gente vai lá olhar a divulgação da pesquisa, tem um item que é intervalo de confiança e margem de erro. Imaginem que eu jogue dados várias vezes. Qual é a chance de eu ter sempre o mesmo resultado, de dar o mesmo resultado? Existe um cálculo para fazer isso, né? Agora imaginem uma coisa ainda mais complexa, porque eu não estou falando de acaso e só de dados, que tem aquele número limitado ali de opções. Estou falando de pessoas que tomam uma decisão baseada na razão ou na emoção. Então, se eu repito a minha pesquisa, qual é a chance de eu encontrar o mesmo resultado ou quase o mesmo resultado cada vez que eu repito essa pesquisa? É isso que o intervalo de confiança mede. Então, olha, de 100 vezes que eu faço a pesquisa, em 95 eu vou encontrar esse resultado aqui. Existem cálculos que os institutos de pesquisa fazem para chegar nesse número. E a minha margem de erro é o quanto pode dar de diferença, né, nessa pesquisa. Então, significa que a resposta dos entrevistados, ela fica dentro daquela margem. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Quer dizer que um candidato que tenha 40% de intenção de voto, ele pode ter 38% ou ele pode ter 42% da intenção de voto. E a outra palavra sensacional aqui para a gente pensar é intenção de voto. A pesquisa, ela é retrato de momento. Ela não é voto na urna. Se fosse assim, a gente não precisava ir lá votar, né? Fazia por amostragem e estava tudo resolvido. Então, no momento que a pesquisa é feita, a tendência é aquela. Então, existe intervalo de confiança, existe margem de erro e também existe um eleitor, porque ele não é um dado que eu jogo e ele repete sempre o resultado.
né? Ele é uma pessoa que reflete por diversos motivos sobre quem ele vai votar. E isso pode acontecer até o último momento. Então, o eleitor pode, depois de ter respondido a pesquisa, a campanha eleitoral continuou, ele ficou sabendo alguma coisa sobre um candidato que ele não gostou, e as campanhas fazem isso, né? Elas falam bem de si e falam mal do adversário, é comum isso acontecer. Ela pode ter mudado de opinião, ter descoberto algo do plano de governo que ela gostou, ela pode decidir votar na última hora, e a gente ainda tem um outro aspecto que é a abstenção. Então, mesmo no Brasil, o voto sendo obrigatório, a gente tem a abstenção. Então, e faz muito tempo, tem gente que prefere justificar, pagar multa, do que votar. E aí podem acontecer situações de que achar que seu voto não faz diferença, tá chovendo muito, eu resolvi não sair, eu tive um problema, eu fiquei doente, deu praia e eu não fui votar. Todas essas são situações que podem acontecer. E a pesquisa também tem mais dificuldade ainda em apontar o que vai acontecer quando a gente tem eleições em que o voto não é obrigatório, que é o caso do Chile, foi o caso agora da Bolívia, o caso dos Estados Unidos recentemente. Então, que aí eu tenho que medir a intenção de voto, eu tenho que considerar que as pessoas foram sinceras ao responder à pesquisa, e eu ainda tenho que medir qual é a possibilidade das pessoas irem votar. Então, eu posso ter uma adesão maior ou menor, e isso também influenciar o resultado. Os bons institutos de pesquisa, eles também têm alguns cuidados metodológicos para evitar desvios na pesquisa. Por exemplo, quando a pesquisa é feita presencialmente, a gente utilizar um disco de papel que tem o nome de todos os candidatos, e esse disco é entregue para a pessoa quando o pesquisador pergunta, né, para o entrevistado: se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Por que é um disco? Porque cada vez que esse material é entregue, não tem como ter um nome no topo da lista, entendem? Então, dessa forma, eu não estou influenciando a pessoa a escolher os primeiros nomes.